pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou estar falando sobre a área da nutrição hospitalar. Eu nunca trabalhei, pelo menos não até hoje, na área hospitalar, depois de formado. Mas eu tenho uma experiência nessa área na época do estágio obrigatório, que eu fiz um tempo, né, na área hospitalar. Então eu tenho essa bagagem, essa experiência, então eu vou estar falando como é que é a rotina desse ambiente hospitalar, obviamente focando na área da nutrição. Então, se você se interessou no assunto, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, isso é muito importante. E se você não me conhecia, se inscreva no canal, faça parte, tá? Pra gente sempre poder compartilhar conteúdos que sejam do seu interesse. Inclusive, eu estou com essa camisa branca, que era já uma coisa da época, né? Porque assim, a gente tinha que ir para esse estágio de camisa branca. A gente usava o jaleco por cima quando chegava lá e tal, então meio que não importava muito o que tinha por baixo. Mas a gente tinha que chegar lá assim, porque aí acho que as pessoas que trabalhavam lá já sabiam, né? Ah, quem tá chegando ali é um estagiário, entendeu? Então já era de praxe, a gente tinha que chegar com a camisa branca no estágio. Então, já falei também que a gente usava o jaleco, enfim, tinha identificação, o nome, né? Enfim, que você é estagiário, então, coisas básicas. Tem que ir de calça, sapato fechado, então, repito, coisas básicas de questão de uniforme, digamos assim, para, repito, as pessoas saberem que ali, quem está circulando ali não é nenhum familiar de nenhum paciente, não é, enfim, visitante, não, é um estagiário. No primeiro dia do estágio hospitalar, eu até lembro, eu cheguei um pouquinho atrasado. A gente tinha um grupo de 4 pessoas, então assim, a nossa sala inteira é dividida, né? Então, tais pessoas vão fazer estágio naquele hospital, outras em outro hospital, outras em um turno tal, então era dividido, né? Então, eu tinha o meu grupo de 4 pessoas, então era eu e mais 3 outras pessoas, né? Então era eu e 3 meninas, 4 pessoas. Nós éramos um grupo que fizemos esse estágio hospitalar juntos, tá? E aí no primeiro dia eu cheguei um pouco atrasado, mas basicamente a pessoa, né, que era uma nutricionista, ela era tipo assim, gente, uma professora. O nome que eles davam era preceptora, que é uma pessoa que na verdade não é uma professora, mas é uma pessoa que está supervisionando o seu estágio. Mas enfim, para uma linguagem mais acessível, uma professora, né, porque é uma pessoa que estava ali para supervisionar a gente e tal. Só que ela, além de ter essa função, ela realmente era nutricionista daquele hospital que a gente estava indo. Então assim, ela não era uma supervisora que veio lá somente para supervisionar a gente. Não, aí é que tá. Ela realmente era nutricionista daquele hospital. Então, ela meio que uniu as duas coisas. Além de nutricionista do hospital, ela também passou a ser essa preceptora desses 4 estagiários ali daqueles momentos, né, em que ela tinha que supervisionar. Pronto, então tudo que a gente tinha que ter dúvidas de qualquer coisa, a gente perguntava e podia perguntar a ela, né? Então, ok. Basicamente, cada aluno ali recebeu um paciente. Então, eu tinha uma paciente específica. Por exemplo, essa paciente que eu tinha específica, eu tinha a obrigação de fazer todo o acompanhamento dela naquele período do meu estágio. Evoluir a dieta dela, acompanhar a dieta dela, avaliar a paciente, visitar ela todos os dias do meu estágio, ver como é que ela estava, enfim, fazer tudo. E cada aluno tinha um paciente diferente, mas, por exemplo, eu tinha essa paciente específica, mas eu também acompanhava outros pacientes, tá? Então, para você entender, no hospital existem vários setores. Então a gente chegava no estágio em um local que era onde ficavam os profissionais. Era onde tinha a copa. Sabe quando você tem um trabalho e no trabalho tem a copa, que é aquele local onde as pessoas param para fazer a refeição? Então, tinha esse local lá para os profissionais chegarem, enfim. Pronto, era ali que a gente guardava as nossas coisas, mochila e tal. Aí a gente botava o jaleco e descia e ia para a área realmente onde os pacientes ficavam hospitalizados, ou seja, internados em um quarto, enfim, de observação. Então, era essa parte. Não era a parte de UTI não, tá, gente? Era a parte de quarto. Então, o paciente estava lá internado por algum motivo, ou era um paciente que já fez alguma cirurgia, de repente, naquele hospital, mas agora estava no quarto, sendo acompanhado. Então, eram quartos, né? Então, a minha paciente, ela ficava acamada em um quarto. Então, às vezes eu entrava no quarto, tinha alguém da família. Então, assim, era assim, tá? Só para vocês
já irem visualizando o cenário. Mas, como eu estava falando, apesar de eu ter essa paciente, eu também andava em outros quartos, eu também visitava outros quartos, pela própria indução da professora. Olha, venham ver esse caso aqui, venham ver hoje a fonoaudióloga trabalhando com esse paciente, para a gente ver como é que é a rotina, para a gente não ficar só preso no paciente. Não, vamos ver como é que é a rotina no hospital, vamos ver como é que essa fonoaudióloga trabalha com esse paciente, que é um dos pacientes da gente ali, para a gente ver como é que funciona o hospital. Porque o hospital, gente, não é assim, eu ver o meu, é eu ver o meu, mas eu ter um diálogo com a fonoaudióloga, com o médico, com o enfermeiro, psicólogo, porque todo mundo ali está em prol da saúde daquela pessoa e de todos os outros, obviamente. Então a minha conduta pode interferir na conduta de outra pessoa. Então, ó, tem que conversar, tem que saber tudo que está sendo feito. Lógico, né? Naquele momento do estágio, a gente tem como limitar, né, a um paciente. Obviamente que na prática, no dia a dia real de um profissional da área hospitalar, a pessoa vai estar cuidando de dezenas de pacientes. Então, não é tão simples assim, eu sei. Mas naquele momento de aprendizado, a gente tinha essa chance de ter todo um foco em um paciente. E aí, quando dava, a gente também via outras coisas de outros pacientes e tudo mais. E aí, a gente tinha o papel de fazer a evolução do paciente no computador mesmo, no prontuário. Então era bem bacana, porque foi um estágio, gente, real. Foi um estágio muito rico. Eu entrei nesse estágio já sabendo que não era a minha área, mas, por exemplo, para quem está em dúvidas, é ótimo. Pelo menos o meu estágio foi excelente, porque assim, se eu tivesse dúvidas, era um estágio que ou eu iria ter certeza que eu iria querer aquilo, ou eu iria negar. Não, eu não quero isso aqui não, porque realmente foi um estágio muito rico. Tudo, a preceptora maravilhosa, muito, muito, muito boa. E toda a vivência que a gente teve, tudo que a gente tinha que fazer, a gente realmente, sabe assim, entrou pra fazer. Entrou pra colocar a mão na massa. Então, a gente fazia lá a edição, né, editava o prontuário, atualizava, tipo assim, olha, hoje a paciente evoluiu dessa forma. Então, assim, a gente realmente tinha um trabalho como nutricionista, como se fosse realmente um nutricionista. Com toda uma supervisão, obviamente, mas fazia tudo. A dieta, gente, de uma pessoa hospitalizada, para vocês entenderem, existem várias formas. Você pode ter um paciente hospitalizado que ele se alimente via oral, mas tem paciente hospitalizado que se alimenta via sonda. Aí existe todo um conhecimento que você já, se você já chega num estágio como esse, você já deve ter visto, né, nas aulas, a parte de alimentação enteral, nutrição enteral via sonda. Então existe sonda que passa pelo nariz, existe sonda que vai diretamente, né, às ostomias, né, enfim, no estômago, no jejum, no intestino. Então, são sondas. E aí a comida passa nessa sonda. Na verdade, é uma comida diferente. Aí é que tá. São comidas líquidas. São fórmulas enterais que já vêm muitas vezes prontas, né? Então, assim, aí já entra uma outra esfera. Conhecer essas formas foi uma das grandes, acho que assim, dificuldades e aprendizado ao mesmo tempo. Porque a gente chegou lá numa sala que tinha lá, onde ficava, é como se fosse um estoque. Uma loja não tem um estoque? Pronto, era mais ou menos isso. Tinha um estoque, as fórmulas chegavam, ficavam nesse estoque, e dali, de acordo com o pedido, de acordo com o pedido do nutricionista, olha, meu paciente vai receber essa dieta. Aí a pessoa, né, enfim, responsável, pegava aquela fórmula e mandava para o quarto daquela pessoa. Então tinha fórmula para paciente renal, tinha fórmula para paciente diabético, fórmula proteica, fórmula rica em ácidos graxos essenciais, de tudo quanto é tipo. E aí é onde é que entra o que, gente? A coisa maravilhosa que é a nutrição. Para quem acha que o nutricionista no hospital é tipo assim, fica lá mandando cardápiozinho, gente, não é tão simples assim não, tá? Então assim, é bem complexo, tem muito impacto na vida de um paciente, né? Então assim, você pode ajudar em muito o paciente ou piorar em muito o paciente. Então assim, tem um impacto muito grande. Então é realmente algo muito complexo. Como eu disse, eu já nem queria isso. Passei pelo estágio, obviamente, com toda a responsabilidade do mundo. Não é porque eu não queria aquilo que eu, né, vou fazer de qualquer jeito. Obviamente que não, né, gente? Ali era um estágio real, com pessoas reais. Não era simulação. Então
eu me doei e ao máximo, né? Para tanto aprender para mim, quanto para fazer o melhor que eu podia ali para quem eu estivesse ali ajudando. Então, ok, mas eu sabia que não era o que eu queria desde o princípio e passei pelo estágio, passar pelo estágio só fez reafirmar que eu realmente não queria aquilo para mim depois. Por vários motivos, eu vou chegar lá. Mas voltando para essa questão das fórmulas, era um exercício muito grande, né? Porque aí a professora chegava lá, a preceptora, e aí, você vai trabalhar com que fórmula? Aí é que entrava. Ela não dava de mão beijada assim, ah, a fórmula é essa. Ela instigava. Qual é a fórmula para esse paciente? Aí a gente tinha que ter todo um estudo, estudar sobre as fórmulas. Gente, não é simples. É osmolaridade, nossa, é tanta coisa que eu acho que eu nem me lembro mais, mas assim, densidade calórica, muitos detalhes das fórmulas. Não é simples, gente. É uma área realmente muito específica, bem complexa. Tem que gostar, tem que amar e tem que estudar. Para quem acha que, enfim, né, basicamente eu acredito que o público desse vídeo vão ser estudantes de nutrição, então você já sabe de que não é tão simples assim, tão ótimo. Mas para quem está vendo esse vídeo porque está pensando em prestar vestibular para nutrição, eu já quero que você entenda isso, que não é simples essa área hospitalar. Mas se você gosta, se você ama, você vai estudar, você vai ser um ótimo profissional, tá? Então não tem nenhum problema também. Só está apenas dizendo que não é simples. E lógico, né, essa questão da dificuldade de decorar as fórmulas, gente, isso é porque a gente estava ali vendo pela primeira vez. É assustador você entrar numa sala com um monte de fórmula. E aí você fica, nossa, como é que ela a preceptora, sabe de cabeça, né? Como é que aquela fórmula é para aquele paciente, que aquele paciente tem que ter aquela fórmula melhor para ele. Como é que ela sabe? Óbvio, ela trabalha com aquilo diariamente. Então para ela já é algo vivido, né? Pra gente que estava chegando ali, assusta um pouquinho, porque são inúmeras fórmulas de inúmeros tipos, então era um pouco difícil. Mas na rotina ali é algo fácil, porque é uma coisa do seu dia a dia já. Então, pela questão de ser algo novo, a gente teve dificuldade de, tipo, selecionar qual fórmula é a melhor para o paciente. Obviamente, a supervisora estava ali para ouvir a gente. Se ela achasse que a gente estava escolhendo uma fórmula errada, óbvio que ela não iria deixar isso ir adiante, né? Ela iria falar, opa, não, tá errado, essa fórmula aí não é a melhor não. Então assim, óbvio, ela estava ali para supervisionar e também mexer e falar, opa, não, no que fosse necessário. A gente estava livre para fazer tudo, realmente colocar a mão na massa, mas com supervisão. Supervisão é olhar e intervir e mudar se o aluno estiver fazendo algo errado. Então, óbvio, né? Então ela via a gente, né, a nossa conduta e parabéns, realmente está certo. Ou então, não, olha, pensa um pouquinho, essa fórmula não é melhor não, teria outra. E aí a gente chegava no consenso, entendeu? Então, não é simples essa parte de conduta, porque a gente tem que avaliar várias questões, a vazão, de quanto tempo vai ficar vazando. Então é muito complexo, mas ao mesmo tempo muito lindo saber o quanto que a nutrição pode, sabe, ser assim, ó, um diferencial. O quanto que a nutrição pode ser individualizada, ou seja, é uma alimentação para aquela pessoa. Não é tudo a mesma coisa, sabe? Então é um trabalho muito, assim, transformador enfim, é muito lindo. Resumindo, é isso. Porém, existe um lado que é o seguinte, gente. É um ambiente que, pra mim, eu entendo que exige um pouco de frieza da pessoa. Eu entendo dessa forma. Porque tem paciente que chega lá, gente, de vários tipos. É paciente com problema neurológico, é paciente que chega, enfim, de vários tipos, né, com cirúrgicos. Nossa, e aí tem história de vida daquela pessoa. Então é uma coisa que mexe muito com o psicológico, o emocional. Lógico que é aquilo, repito, na medida que você trabalha com aquilo, eu acho que você cria um escudo e você tá ali para atender aquela pessoa profissionalmente, sem se envolver tanto. Mas eu acho difícil, gente, não se envolver nunca. Você cria, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, a paciente de uma das minhas colegas, né, ali, chegou a morrer, a falecer durante o estágio. Então assim, é um pouco impactante, entendeu? Porque você pensa, nossa, mas eu lembro da paciente, eu cheguei a visitar essa paciente um dia, foi um dia desses, ela estava até bem e ela já morreu, como assim? Então assim, assusta, impacta, então você imagina trabalhar com isso. Então assim, eu realmente não
não considerava esse o ambiente para mim. Por isso que eu, enfim, foi aquilo que eu disse. Eu já sabia que não era o meu ambiente e o estágio só me fez confirmar. Tem que ter muito preparo e não que eu não tenha preparo, mas não é algo que eu queria ter como convívio, porque é um convívio. Eu iria passar horas do meu dia trabalhando com aquilo. Então, para mim, eu prefiro trabalhar, mas em outra área, entendeu? E não com essa que envolve essa questão toda de pessoas com, às vezes, uma gravidade que eu não encontro no consultório. No consultório eu encontro pacientes de outras necessidades, com outros objetivos. Então, para mim, é mais interessante trabalhar com esse ambiente. Mas aí é aquilo, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que amam esse ambiente hospitalar, com pacientes mais graves, mais críticos, com uma necessidade maior de observação, de intervenção. Então, que bom que existem áreas e áreas e pessoas. Cabe você, né, saber qual é a sua identificação. Se for a área hospitalar, se jogue e vai com tudo que você vai conseguir ajudar muitas e muitas pessoas, né, que assim seja. E outra coisa interessante que aconteceu durante o estágio foi porque a gente teve a oportunidade de entrar numa sala que estava sendo realizada uma cirurgia. Não era uma cirurgia assim de o paciente todo aberto, com sangue, com órgãos aparecendo, não. Era uma cirurgia meio que, sabe, cirurgia que você tem uma pequena incisão? Pronto, foi algo assim. E aí a gente via numa tela, ele inseriu, eu não vou saber o nome, mas ele inseriu tipo uma caneta longa, e aí essa caneta era uma câmera, e aí eles conseguiam ver pelo vídeo, né, o que estava acontecendo ali dentro do corpo da pessoa, onde é que eles iriam mexer. Eu acho que foi uma cirurgia que eles mexeram no estômago da pessoa. E então você fica ali quietinho, né, eu e as minhas colegas ficávamos lá observando e tal, e aí uma dessas minhas colegas, né, uma amiga, ela meio que começou a não se sentir bem. Aí a gente saiu da sala e, gente, eu não sei se ela chegou a desmaiar, mas sabe quando a pessoa, sabe, cai? Então, aí eu acho que eu segurei ela, enfim, eu não lembro detalhes agora, porque já tem um tempo, né? E aí a gente colocou ela na cadeira de rodas, eu acho que tinha lá, vazia. Então ela passou mal mesmo, a pressão dela baixou, porque aquilo não era bom pra ela. Então é aquilo que eu tô falando. Eu tinha noção de que eu não iria querer trabalhar com aquilo pela questão mesmo do ambiente, sabe? De trabalhar com pessoas com uma gravidade que eu não sei se iria me fazer bem. E, ok, para essa minha amiga, a gente até brincou, né, depois, né, quando ela começou a voltar, né, a sua sanidade, a gente até brincou, né, assim, dando risada que, nossa, você realmente não vai dar para trabalhar em hospital, né? Então, por exemplo, no caso dela, realmente talvez ela não desse tanto para trabalhar pelo mesmo motivo. Ela provavelmente iria achar pesado o ambiente, ela iria provavelmente se envolver com pacientes, iria sofrer com o paciente que de repente ela acompanhasse e viesse a falecer, não por culpa dela, mas por conta do caso mesmo. Então, assim, talvez esse ambiente também não fosse pra ela, entendeu? Ela também não era daquele ambiente, assim, eu lembro que ela não queria trabalhar nessa área, mas se fosse uma pessoa que tivesse com dúvidas, provavelmente ela iria ter certeza de que não, né? Não quero não essa área não, vou pra outra. Então, estágio, gente, é maravilhoso por isso, porque você tem a certeza, tira dúvidas muitas vezes de se realmente é aquela área que você vai querer seguir ou não. Então, nossa, é tanta coisa que aconteceu, né, que eu poderia às vezes me prolongar muito mais do que isso. Basicamente, por exemplo, no final do estágio, teve uma coisa bem interessante, que como foi no final do curso de nutrição, né, esse estágio, gente, ele aconteceu no meu último ano do curso, tá? Só para vocês se inteirarem aí. Então, foi no quarto ano, no último ano, portanto. E nesse período, eu cheguei a falar para as pessoas assim que eu queria também fazer medicina. Entenda, eu não queria largar a nutrição, não. Eu apenas queria também fazer medicina. Então foi algo que surgiu, interesse e tudo mais. E aí no final do estágio, né, a professora, essa preceptora, ela conversou separadamente com cada aluno para poder dar a nota, né? Olha, sua nota final do estágio é essa e tal. E aí quando ela foi conversar comigo, dentro do que ela falou, né, ela falou assim: olha, eu sei que você está tendo interesse em fazer medicina, não estou aqui para poder dizer que você não deva fazer isso, né? Porque se você quer, enfim, é o que você quer, mas eu só peço uma coisa: não largue a nutrição. A nutrição precisa de profissionais como você. Gente, aí você fica, como? Numa hora dessas. Então assim, eu fiquei até um pouco sem palavras, né? Na hora que você ouve isso, você fica lisonjeado, você fica feliz em saber que você fez um trabalho realmente bom.
é realmente assim, enriquecedor, sabe? Foi uma experiência muito boa e, nossa, é satisfatório você ouvir isso, né? Porque você sabe que realmente, apesar de eu já ter entrado naquele estágio sabendo que não era a minha área de preferência, mas eu não fiz por menos. Como eu disse, gente, é um estágio real, com pessoas reais, pacientes reais. Então, eu tinha que dar o meu melhor, né, para essas pessoas. Então, é muito importante, nossa, enfim, é algo que, gente, é área de saúde, né? É diferente. É área de saúde, você está lidando com seres humanos, né? Então, isso é muito impactante. E é uma coisa interessante também, né, que isso já foi mais no início desse estágio, que foi mais ou menos assim. Essa preceptora tinha, né, momentos e momentos em que ela se reunia com os 4 estagiários, né, ali, para conversar sobre alguma coisa e tal. E aí, eu, com o meu jeito, às vezes um pouco, como é que fala? Eu não sei a palavra, mas eu vou no impulso. Pronto, eu vou no impulso. Às vezes a gente estava conversando sobre alguma coisa, a professora estava falando alguma coisa e eu atropelava ela, né, na conversa, cortava ela. Porque era natural meu, entendeu? Assim, eu tenho isso comigo, né? A pessoa tá falando, o assunto tá tão bom, tá tão envolvente que eu começo a atropelar a pessoa. E aí ela falou comigo depois, né? Assim, que olha, tenha cuidado só pra você não ficar me atropelando. Isso é ruim, porque você tá aqui como estagiário e tudo mais, mas num ambiente profissional não é bom você tem que ouvir primeiro. Espera a pessoa falar, a pessoa terminou, você fala. Você não deve fazer dessa forma, né? Por mais que você esteja interessado em falar algo para agregar na conversa, porque você está amando aquela conversa, calma. Ouça, espere o seu tempo, porque senão um fala em cima do outro e ninguém chega a lugar nenhum. Então, para você ver que aquilo ali, por exemplo, seria, nossa, uma crítica, né? Nossa, então eu sou um estagiário ruim. Não, foi uma crítica que agregou para mim. É o tipo de crítica construtiva. Ela falou aquilo para o meu bem, obviamente para o bem, né, de toda a harmonia ali dos estágios, né, porque afinal de contas ela precisava que eu realmente desse uma freada ali, porque senão ia ficar um pouco insustentável, né? O estágio inteiro, toda vez que ela fosse falar, eu ficava interrompendo, então, né, ia ficar insustentável. Mas além de tudo, foi uma crítica construtiva para mim, para minha vida profissional, dali em diante. Então foi algo que aconteceu ali que é muito importante, sabe? Você tem que ouvir. Você tem que falar, mas você tem que ouvir e tem que cada um ter o seu tempo. Então fica aqui a dica também, né, para você já ter esse cuidado de chegar no hospital e você ouvir. Você tem uma hierarquia ali, né? Você é estagiário, você não manda em nada, você não sabe mais. Na verdade, o saber mais ou menos, gente, é relativo, mas demonstre o quê? Não sabe? Pergunte. Não tenha vergonha, você está ali para aprender. E basicamente é isso também, né? Ouvir e aprender. Porque quando você ouve, você às vezes aprende. Quando você às vezes não tem essa paciência de ouvir e já quer falar alguma coisa, você deixa de prestar atenção no que o outro está falando e poderia ser uma oportunidade de você aprender algo ali. Enfim, é só uma coisa que aconteceu comigo que eu estou relatando, porque vai que isso aí é útil para você, vai que você também é uma pessoa que nem eu, que é impulsiva, né, e que fala demais às vezes. Então é só um cuidado. Afinal de contas, é o que? Um ambiente hospitalar, né? Então, não é um ambiente de algazarra, de gritaria, de confusão, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando só uma coisa, eu tenho um curso online, só mudando agora de assunto, né? Eu tenho um curso online que se chama Nutrição Saudável e Enriquecedora. Se você tiver interesse, de repente, ó, o link está aqui embaixo na descrição. Confira para você saber mais detalhes de como é que funciona. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar com mais informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais, tem minha fanpage, tem meu Instagram. Curta o vídeo, tá? Se você gostou. Aqui embaixo nos comentários me diga se você achou... O que você achou do vídeo, né? Se você achou interessante, comente. Qualquer dúvida pode perguntar. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Mas muito obrigado e a gente se vê até o próximo vídeo. E lembrando também que, calma, eu tenho uma playlist chamada Profissão Nutricionista que você tem aqui embaixo na descrição para você conferir outros vídeos relacionados ao mundo da profissão nutricionista, do curso de nutrição. Então, tá aqui embaixo. Tchau!